A paz do Senhor Jesus, os meus amados amigos e irmãos, é muito bom nós estarmos juntos nessa tarde para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre, amém? Então quero te convidar a nós estarmos aí, e estar colocando a nossa vida no altar, né? Eu creio que Deus tem aí maneiras, né, de nos ajustar, de trazer a presença dEle. Eu quero contigo nós estarmos então orando, lendo a palavra, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, como o teu povo, ó Pai, pois nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem, Senhor Deus, feito toda a diferença para com teus filhos e filhas. Então continua protegendo, nós te pedimos encarecidamente, dando cura, Pai, trazendo milagres, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos obedientes à Tua Palavra, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, esteja, Senhor Deus, lavando, remindo e transformando, fazendo, Senhor Deus, que nós venhamos viver, Senhor Deus, segundo a Tua mão potente, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar, nós vamos fazer a leitura bíblica, né? E eu quero te convidar, nós estarmos lendo a Palavra do Senhor nessa tarde, e crendo que o Senhor é o nosso socorro, que Ele é a nossa fortaleza. Nós vamos abrir Josué capítulo 9 e capítulo 10, Josué 9 e 10, amém? Nós vamos estar aí abrindo as Sagradas Escrituras para nós estarmos lendo, amém? Josué 9 e 10. Glórias a Deus, maravilhoso Senhor, que tudo pode. O Senhor é magnífico, lindo. Josué 9 e 10. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os aveus, os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores, e levando sacos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos remendados, e nos seus pés sapatos velhos enremendados, e roupas velhas sobre si. Todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E viram a Josué ao arraial, e vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazer, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos aveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós? E de onde vindes? E lhe responderam: temos servos, aleluia, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os dois reis amorreus que estavam além do Jordão, a Sihon, e rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes e encontrem, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Esse nosso pão tomamos quente das nossas mãos, quando saímos de nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, ei-lo aqui agora, seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, eles já rotos, e essas nossas roupas, nossos sapatos já têm se envelhecido por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram a provisão deles
e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez com eles e fez de acordo com eles que lhes havia, aleluia, lhes daria a vida. E os príncipes das congregações lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia. As suas cidades eram Gibeon e Séfara, ou Sefira, e Berote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel que não lhes podemos tocar. Isto porém lhes faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os seus príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué o chamou e falou, dizendo: por que nos enganaste, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos dentre vós, não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa de Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos daria toda a terra e destruiria todos os moradores da terra de vós. Tememos muito por nós, por nossas vidas, por causa de vós. Isso fizemos assim. Eis que agora estamos nas tuas mãos, faz aquilo que te pareça bem e reto. Agora, pois, livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Amém? Também o capítulo 10, eu quero contigo, nós vamos estar buscando aí o capítulo 10 para nós estarmos nos achegando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, Ele é bom todo o tempo, nosso Deus. Ele tem sido maravilhoso para conosco. Capítulo 10 de Josué. Sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e o tinha destruído totalmente, fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito ao de Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Esgon, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Deber, rei de Eglon, dizendo: sobe a mim e ajuntai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus e rei de Jerusalém, o rei de Esbom e o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Glórias a Deus. Oh Deus de Israel,
Maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Oh Deus, o Senhor é bom. Deixa eu achar o lugar que eu parei aqui para a gente dar continuidade, amém? Glórias a Deus. Quando eu toco o texto aqui, ele sobe com velocidade. Tá, o 7. E Josué subiu de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque os tenho dado na tua mão. Aleluia. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon, e prosseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel e descia a Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram pelas pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas suas mãos, os filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol detém-se em Gibeon e a lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até o povo se vingou dos seus inimigos. Amém? Isto não está escrito no livro de Jazer. E o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. O Senhor, assim a vós, então não houve dia semelhante a este, nem antes depois dele. Ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam na cova de Maqueda, que foi anunciada a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos na cova em Maqueda. Depois, Josué, disse, pois, Josué: arrastai grande pedra à boca da cova, e pondo sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos tenhais, aleluia, detenhais de perseguir os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixes entrar nas cidades, porque o Senhor vos deu, já vos deu nas vossas mãos. E sucedeu que, acabando Josué os filhos de Israel de os ferir com grande matança, foi consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram das cidades fortificadas, e todo o povo voltou em paz para Josué ao arraial de Mequedá, não havendo ninguém que, aleluia, glórias a Deus, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disso, Josué: abre a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. E fizeram assim, pois trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova, e os reis de Jerusalém, e o rei de Esbom, e o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos exércitos de guerra que foram com eles: chegai, ponde, aleluia, os vossos pés sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse:
não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor todos os vossos inimigos contra os quais pelejarmos. E depois disto Josué os feriu e os matou, e enforcou 5 ao madeiro, e ficaram enforcados nos madeiros até o dia de hoje. Sucedeu que pôs-se o sol, Josué deu ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-se na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras na boca da cova, e ainda que estão até o dia de hoje. E naquele mesmo, aleluia, glórias a Deus, naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu ao fio da espada, bem como ao seu rei, totalmente destruiu com todo que naquele havia, sem nada deixar, e fez o rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou a Maquedá e a Libna, e pelejou contra Libna, e também o Senhor deu nas mãos de Israel, e a ela e a seu rei, a feriu, glórias a Deus, ao fio da espada, a ela e todos que nela estavam, sem nada deixar, e os fez ao rei como fizera aos reis de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Libna, Laquis, e sucedeu, ou melhor dizendo, sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte, o feriu ao fio da espada, a ela e todos que nelas estavam, conforme a tudo que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gézer, também subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu a ele e ao seu povo, e até lhes deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e sitiaram, pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e feriram o fio da espada todos que nela estavam, destruindo totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Hebron, e pelejaram contra, aleluia, ela, e tomaram e feriram o fio da espada assim. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. E tomaram e feriram ao fio da espada assim ao rei, como a toda a sua cidade e todos que nela estavam. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera a Eglon, e destruiu totalmente a ela e todos que nela estavam. E então Josué e todo Israel com ele tomou a Déber e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei, todas as suas cidades, e os feriu, e o fez a espada, e a todos os de Derbe, e ao seu rei, e como fizera a Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas de suas campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo quanto tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor seu Deus. E Josué feriu a cidade de Cades Barneia até Gaza, como também a toda a terra de Gozen e até Gibeon. Glórias a Deus. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava com
Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou à cidade em Gilgal. Amém? Glórias a Deus. Quero contigo, nós vamos também ao livro de Daniel 10:11. Daniel 10:11. Amém? Daniel 10:11. Aleluia. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra que tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do mês, eu estava à borda do grande rio Equidei e Dequel, melhor dizendo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, aleluia, e seus lombos cingidos com um fino, aleluia, de ofis, né? E os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos com suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Fugiram e esconderam-se. 8. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força nenhuma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. E me tive, Daniel, um homem muito amado, entende a palavra que vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti te sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio do dia em que aplicaste o teu coração à oração, a compreender, a humilhar perante ti, perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer o teu povo nos derradeiros dias, porque, Deus de Israel, Deus de Israel, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. Eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou meu lábio, então abri a minha boca e falei, dizendo: aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou, aleluia, glórias a Deus, força alguma. Como, pois, o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor, porque quanto
a mim, desde agora para, aleluia, desde agora não resta força em mim, nenhum fôlego ficou em mim. Versículo 18, e aquele que tinha experiência de um homem me tocou outra vez e fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse, aleluia, e ele me disse, sabes porque vim a ti, agora pois tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá um príncipe, aleluia, um príncipe da Grécia, e eu declararei que o que está registrado, oh Deus, do que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe, Amém? Quero contigo nós irmos até o próximo livro da Bíblia agora, João. Nós vamos ao livro de João 3:4, amém? Parece que é 2 e 3. Deixa eu só dar uma conferida, mas é 2 e 3. Nós vamos buscar ao Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, que estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tenho vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse ao servente, fazei tudo quanto ele disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma delas cabia 2 ou 3 ou melhor dizendo, 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai água e levai ao mestre sala. E levaram. Glórias a Deus. E logo que o mestre sala provou água já feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia o servente, aleluia, que tinham tirado a água, chamou o mestre sala ao esposo e disse-lhe, todo o homem põe primeiro o bom vinho, e quanto já está bêbados, então coloca o inferior, mas tu guardaste até agora o teu bom vinho. Amém? 11, nós vamos ao versículo 11 agora, 11, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite com cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e os espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as suas mesas. E depois disse aos que vendiam, aleluia, tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai
aleluia, casa de vento. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostrará para fazeres isso? Jesus respondeu e disse: destruir este templo em 3 dias e levantarei. Aleluia. Lembrarás em 3 dias, mas eles falavam do tempo do seu corpo, mas pois ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos Deus do céu. Deixa eu voltar ao 22. E quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e cercaram e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus tinha dito. E estando eles em Jerusalém para a Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos os conheciam. E havendo necessidade, aleluia, e não se necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém? Vamos ao 3, o último capítulo de João. Vendo assim, dá um sono, só Jesus, né? Só Jesus na causa, vai dando glória aí. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus durante a noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode o homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito: necessário é vos nascer de novo. E o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se te falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, mas tem a vida eterna. Deixa eu ler o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é essa, que Deus... Aleluia, e a condenação é essa, que a luz veio a esse mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não eram dignos delas, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso foi Jesus, aleluia, depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também, e em Enó, junto a Salim, porque
havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. E houve então uma questão entre os discípulos de João e os de Jesus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse-lhe: um homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunho de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, a esse confirmou que Jesus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou, aleluia, glórias a Deus. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois lhes dá. Deus é o Espírito por medida, amém? Lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama os filhos, em todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, o restante do nosso dia, nos dá, Senhor Deus, alento, Senhor Deus, multiplica, Senhor Deus, as virtudes do Teu Santo Espírito sobre nós, que cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. Todos digam amém e amém. Amém. Abração do pastorzão aqui. Deus abençoe vocês. Fica na paz. Glórias a Deus.